O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Boa noite, galera. Começando mais um Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. Hoje, um convidado que eu tive a felicidade e o prazer de trabalhar e conhecer de perto, esse grande profissional, né? Porque que na maioria dos clubes onde passou, sempre demonstrou a sua garra, a sua gana, a sua fome de vitória e por isso foi campeão. E, para felicidade minha, como rubro-negro, foi campeão brasileiro, fazendo gol numa finalíssima, e isso a gente não esquece. E depois ainda trabalhei com ele algum tempo também, no pequeno período que eu tive como diretor lá no Flamengo. David Braz, que bom ter você aqui, muito obrigado. Obrigado. Agora, aí no Flusão, né, ganhando o Carioca em cima do meu time, né, dando um couro ainda foi um couro, não foi nem um jogo simples, mas que bom te rever depois de algum tempo, né, muito tempo. Pô, Bom estar aqui com você. Obrigado ao Fluminense por ceder aqui o nosso querido Braz. Que isso, prazer enorme estar aqui, Zico. Fiquei muito feliz quando soube do convite, de ter a oportunidade de estar aqui no programa que eu já acompanhei bastante. E vai ser muito bacana poder trocar uma ideia com você, e você que tem uma história maravilhosa no futebol. Vai ser um prazer enorme estar conversando com você aqui. Que bom, a gente vai saber como é que foi o teu início, né? Porque depois que a gente já está consagrado, o pessoal esquece de como é que foi. Verdade. Né? Porque você parece que está no início ainda, a tua cara de criança continua, né? Você não envelhece. Que bom. Já tem um tempinho, né? Minha primeira oportunidade foi há 16 anos, né? Quando eu atuava no Palmeiras, fiz minha categoria de base no Palmeiras, desde do sub-15. Aí fiz a categoria sub-15, 17, 20. E aí a minha primeira oportunidade foi 10 de fevereiro de... Mas lá em Guarulhos, onde você nasceu, jogava em algum time de lá e tal, sim, aquelas peladas, a primeira vez que salão. eu tive a oportunidade de jogar futebol, eu tinha 6 para 7 anos. Foi depois da Copa de 94. Me interessei em ser jogador de futebol depois daquela conquista do Tetra Mundial. E ali me despertou o interesse de jogar. E é uma história bem bacana, assim, Zico, que quando eu comecei... Aí eu fui lá numa escolinha que tinha perto do meu bairro, na minha cidade de Guarulhos. Eles fizeram um projeto em cada bairro, para tirar as crianças das comunidades, da rua, não ficar de bobeira na rua. Dá uma chance pra molecada, isso, né? Dava um esporte pra gente. E o futebol aqui, o país do futebol, é uma paixão de muitas crianças. Então, cada bairro tinha esse projeto e eu fui participar desse projeto. E quando eu cheguei lá no projeto, aí tinha vários meninos que jogavam futebol já há muito tempo, desde pequeno. E aí a primeira posição que eu quis foi ser goleiro, quando cheguei no meio da escolinha. Aí por causa do Tafarel. Você já era um pouquinho alto? Exatamente, sempre fui idade? muito alto, assim, sempre dos mais novos, assim, eu sempre fui muito alto. E aí eu falei, Tafarel foi o destaque daquela Copa. E eu falei, vou querer ser igual o Tafarel, pegar pênalti, né? Essa aqui é sua, David. Botar as camisas bonitas, né? Então, tava começando, foi né? Foi a primeira posição que eu queria dentro de futebol. E daí dos 7 até os 10 anos eu era goleiro, Zico. Eu era goleiro, era até muito bom na posição dessa. E aí o Guarulhos fez uma peneira com esses projetos, com esses garotos que participavam desse projeto. Os melhores desse projeto ia representar Guarulhos num campeonato no interior de São Paulo. E aí eu fui fazer a peneira. Quando cheguei lá para fazer a peneira, aí ele juntou os garotos de 10 anos e falou assim, os garotos de 10 anos vêm para cá, goleiro nessa fileira, lateral e zagueiro. E daí quando eu fui para a fila de goleiro, eu olhei para a fila assim, olhei para frente, olhei para trás, percebi que eu era o único goleiro que não tinha luva. Aí aquela reação assim, fiquei com vergonha, eu falei, caramba, eu sou o único goleiro que não tem luva, não tinha uma condição de comprar luva, não tinha próximo da minha casa, no meu bairro ali, onde comprar luva de goleiro, que era difícil, na época era mais difícil de encontrar luva de goleiro. E aí eu olhei assim, eu falei, caramba, eu sou o único goleiro que não tenho luva, nem chuteiro eu tinha tênis, eu jogava com tênis sempre.
E aí eu falei, não, aí eu fiquei com vergonha, com aquela reação assim, eu fiquei com vergonha. Sentimento de criança, né? Criança teve esse sentimento assim, eu saí, olhei, saí da fila, aí comecei a passar pelas outras filas, e aí eu vi assim, lateral, zagueiro. Quando eu olhei pro zagueiro, e nessa idade eu já brincava na rua, caixote, né? Sei. Brincava na rua, na linha, tinha uma noção de jogar na linha. Sei. E aí eu olhei para o zagueiro assim, eu entrei na fila de zagueiro. Quando eu entrei na fila de zagueiro, eu olhei assim, eu era o mais alto. Já me destaquei já aí. Aí, a partir dali, eu decidi ser zagueiro. Aí eu fui pra fila, entrei no futebol, fui bem ali na linha, só bicão pra frente, bicão pro lado. Tira a bola da zona de perigo, cabeça, né? Tem que sair, tirar essa bola daqui de trás, né? Criança. E aí foi as primeiras coisas que eu procurei fazer e a partir dali eu decidi ser zagueiro. Aí eu comecei a ir pra uma escolinha mais estruturada, né? Benfica da Vila Maria, vários projetos que tinha em São Paulo, eu participei. E apaixonado pelo futebol? Se apaixonou pelo futebol? Me apaixonei e aí comecei a correr atrás e fiz uma promessa assim, pra minha família que eu ia ser jogador de futebol. Lembro até hoje que minha mãe lá lavando louça lá, e eu acompanhando muitos jogos, e ela ficava doida que eu ficava batendo bola na casa e tudo, e ela reclamando que eu tava quebrando as coisas dela, tudo. Eu falei assim, mãe, eu tô aqui treinando para ser um jogador de futebol. Você vai ver, eu vou ser um jogador de futebol. Até hoje, ela sempre, quando a gente tá junto às famílias, amigos, ela sempre conta essa história. E aí, graças a Deus, eu consegui. Eu quebrei algumas coisas em casa também, porque principalmente quando chovia. Jogar a bola na parede para aprender a dominar, aprender a tal, aí de vez em quando a bola escapava. Sempre quebrava alguma coisa, então comigo não foi diferente. E quem te levou? Quem te viu para ir pro Palmeiras ou foi tua decisão de fazer um teste lá? Você fazer uma peneira? Aí eu comecei a jogar nesse Benfica da Vila Maria, fica ali na Marginal, era muito perigoso para chegar. Na verdade, tinha um acesso bom de fazer, mas era sempre mais longo. Então a gente, molecada, sempre... Ali perto de onde tinha aquele campo todo, naquele caminho, na Marginal Tietê, fica bem ali na zona norte de São Paulo, na Vila Maria ali. E aí tinha um acesso para chegar, mas era longo, que era para pegar a passarela. Ele fica no meio da Marginal. É impressionante. Aqui para sentido interior São Paulo e esse sentido Rio de Janeiro. Então eu tinha que atravessar a rodovia da Marginal ali. Tua mãe não podia saber, não. Eu não podia saber, não. Ela nunca soube. Ela nem vai ver esse programa aqui. Enfim, aí o acesso era bem difícil de ir para a passarela. Aí a gente atravessava essa Marginal para ir jogar bola. E lá era um projeto bem bacana, formador de atleta, né? Era um projeto, até hoje tem esse projeto, né? E eles fizeram um amistoso contra o Sub-15 do Palmeiras. E aí eu me destaquei nesse Sub-15 do Palmeiras, né? Eu tinha 14 anos, tava para completar 14 anos nesse amistoso. Fui bem. E aí o Niltinho jogou no Vasco, era o coordenador da base do Palmeiras. Me chamou pro Palmeiras, pediu para fazer um teste de 1 mês lá no Palmeiras. Aí nesse teste de 1 mês eu passei. 15 anos, por aí. 14 para 15 anos. 15, 2002. 2002. E foi muito engraçado que quando ele me chamou, ele não me falou assim, ó, você vai pro Palmeiras, o Palmeiras mesmo, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você vai se apresentar lá na Barra Funda. Ele falou assim, ó, você vai lá no Palmeiras, no endereço assim. E pra mim eu falei, mais uma escolinha que eu vou passar e tudo. Quando eu cheguei lá no CT da Barra Funda, a gente se apresentava lá para depois treinar em um outro campo, né, um campo filial do clube. Não tinha hoje o CT de Guarulhos que tem hoje, né? A categoria de base do Palmeiras tem hoje o CT lá em Guarulhos. Na época não tinha. Tinha que se apresentar lá no CT da Barra Funda, onde o profissional do Palmeiras treina, e depois pegava o ônibus e ia treinar nesse campo. O Palmeiras não era um time de investir muito na base, né? Na época hoje não era. Então a maioria dos grandes times de São Paulo, do Palmeiras, era tudo trazendo gente de fora e tal. Hoje não. Hoje, depois que criou o CT lá de Guarulhos mudou a história, né? E hoje o Palmeiras já é uma referência na base, né? Tá aí disputando títulos e mais títulos, né? Em todas as categorias. E eu pensei, é uma escolinha, né? Filial com o Palmeiras para depois eu, né, dar continuidade. Quando eu cheguei no CT, a primeira pessoa que eu vi foi o Marcos Goleiro, pentacampeão mundial. Tinha acabado de ser pentacampeão, foi em 2002, né? E eu olhei assim e falei, ué, eu tô no Palmeiras. Realmente eu tô no Palmeiras, tô aqui com o Marcos e tal. E daí foi até engraçado, ele falou comigo, eu sempre conto essa história pra ele, que ele falou comigo, falou assim, ó, eu ia entrar numa sala da diretoria lá pra assinar um documento, né, de avaliação, de apresentar meus documentos de teste
teste de saúde, né? Cardíaco, aquela coisa toda que precisa no teste. E aí ele falou assim, ó, cuidado com esses caras aí, sempre brincalhão, né? Cuidado com esses caras aí, essa diretoria aí, não sei o quê. Sempre brincou com... E foi muito legal, assim, foi uma realização de sonho. Eu não tenho o que reclamar, Foram o quê? 5 anos você passou lá? Dos 14, aí com 17 anos já estava treinando profissional. Me destaquei muito rápido, foi tudo muito rápido para mim. Com 17 anos já estava tendo a primeira oportunidade, foi primeiro com o Estevão Soares, treinador. Depois eu treinei com o Tite lá, Bonamigo, Jair Pisani, passou nesse período aí. Eu sempre ia lá, treinava e jogava na base, né? Ele fazia esse trabalho comigo. E no profissional você jogou? Eu joguei 2 anos, em 2007, a minha primeira oportunidade foi em 2007, né? O treinador era o Caio Júnior. Né? Caio, Deus tenha. O Caio me deu a primeira oportunidade, eu já estava no profissional treinando, mas nunca aparecia essa oportunidade, né? Fiquei esperando. E aí em 2007 surgiu a oportunidade, e aí eu assumi a titularidade da equipe em 2007, fui para o Mundial Sub-20 no meio do ano. Aí acabei não atuando no Mundial, fiquei 1 mês sem atuar lá no Mundial. E aí acabei voltando. Mas você já tinha ganho o Sul-Americano no Sub-18, né? Era o 20 ali ainda. Já era 20? Foi um Sul-Americano que deu vaga para a seleção olímpica de Pequim. De Pequim. Mas você lembra quem é que estava jogando contigo ali, que hoje tá no cenário ainda? Jogou comigo o Alexandre Pato, o Fagner, do Corinthians, o Cássio, goleiro, Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, Luiz Adriano, do Inter, Lucas Leiva, que acabou parando de jogar agora, né? No Grêmio, foi muito importante para essa conquista, era o nosso capitão, né? Nós tínhamos um time muito bom. Né? Isso foi no Sul-Americano. Aí, no Mundial era um timaço, Renato Augusto, Davi Luiz, Marcelo, né? Era uma safra boa, a nossa safra era o William, que jogou no Corinthians, fez sucesso no Corinthians, no Chelsea. Enfim, era uma safra muito boa nossa. E foram no Mundial acabamos perdendo. Para a Espanha, né? Isso, para a Espanha, nas quartas finais. E aí do Palmeiras, como é que foi assim o teu período como profissional do Palmeiras? Quem que te botou, quem que te lançou lá como... O primeiro que me subiu no profissional foi o Estevão Soares. Eu tinha 17 anos, estava me destacando, como eu falei, né? E aí eu fui pro banco, o meu primeiro jogo foi contra o Criciúma, fui pro banco de reserva, eu tive a primeira oportunidade no antigo Parque Antártica, né? Usei o Allianz Parque. E para mim foi emocionante, né? E aí minha primeira viagem com o time foi aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense, Fluminense e Palmeiras. Aquele Fluminense que tinha o ataque Romário, Edmundo, Ramon e Roger. Ainda bem que eu não jogava ali nessa época ainda para marcar essas feras, né? E depois, em 2007, foi a minha primeira oportunidade que eu falei. Nesse período aí, o Estevão Soares veio o Leão, veio o Bonamigo, Jair Pisani, Tite. Aí o Tite foi que eu parei de descer pra base pra jogar. O Tite foi direto, né? Foi direto. Ele falou assim, ó, a partir de agora você não desce mais pra base, agora você vai atuar no profissional. Eu tava com 18 anos, né? E aí eu falei assim, ó, você não vai mais descer pra jogar na base, vai ficar com a gente aqui direto e espera a sua oportunidade. Em 2008 veio o Vanderlei Luxemburgo e ele foi meu primeiro... Quer dizer que o Papinha, meu compadre, te dirigiu. Jogamos junto da escolinha do Flamengo, cara. Por isso ele é Papinha e eu sou o Pascoal. Me dirigiu já em 2008, novo, pegava muito no meu pé, né, aquele jeito dele. De quem ele não pega no pé? Mas ele pegava no pé porque ele gostava muito de mim. É uma pessoa que eu agradeço muito, assim, por tudo que ele me ensinou. O meu primeiro título, né? O treinador que me deu o meu primeiro título profissional. A gente vai fazer o seguinte, você tem uma história grandiosa, né? Teve lá em 2 países em que eu fui treinador, como a gente tem aqui, nosso patrocinador, a nossa PixBet, que sempre confia na gente, né? Você tá aí vivenciando esse Campeonato Brasileiro, que teve esse momento, primeiro turno maravilhoso do Botafogo, né? Uma campanha espetacular. Queria saber de você, da tua posição, né? Você não vai responder agora, vai responder na volta. Vai pensando que esses seriam, assim, a dupla de zagueiro. Se tivesse que apostar, dupla de zagueiro melhor do brasileiro e 3 nomes de jogadores revelações que talvez possam ter te
chamado mais atenção. Então, enquanto o David vai pensando, a gente vai tomar nossa aguinha e daqui a pouco a gente volta com o Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. Eu sou jogador, mesmo antes de ser atleta. Sempre encarei tudo como um jogo e me joguei em cada etapa da minha vida. Joguei de lado muita coisa para me dedicar ao futebol. Para jogar o troféu para cima, eu sei que tudo começou lá atrás, lá de baixo, quando ninguém apostava em mim. Se hoje tenho meu nome na camisa, se sou herói para a torcida, é porque eu apostei em mim. Eu fiz o jogo acontecer. Faça você também. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. A gente está de volta aqui com o Resenha do Galinho, né, na Jovem Pan News, entrevistando esse grande zagueiro, esse profissional maravilhoso que eu tive a felicidade de trabalhar, David Braz, campeão em quase todo lugar que passou. É um líder nato, né, aquele cara que chama a responsabilidade, não dá mole. Tiver que dar um grito com o cara do lado ali, ele vai lá e grita, isso eu vi de perto muitas vezes. E deixei aí uma pergunta mole, né? É mole, né? Cara, eu sei que tem muita gente boa aí, mas tranquila, né? Estou me sentindo o treinador da seleção brasileira agora. Exatamente, aí, tá lá do teu lado, pô. Verdade, que responsa, né? Não, mas tem muitos, né? Tem muitos jogadores aí se destacando, né? E na minha posição, hoje eu vejo o Nino, não é porque é meu amigo não, que você já falou, não, mas eu vejo o Nino um dos melhores zagueiros do país, né? Um jogador que, ainda mais no esquema que a gente joga, ele cumpre muito bem, né? Além de desarmar, que é a função principal do zagueiro. Já teve aqui no Resenha do Galinho também. Então, ele arma a jogada também de ataque, né? É a pedido do nosso treinador, que pede muito pra gente iniciar o nosso ataque. Ele tem cumprido muito bem e desses 2 anos que a gente vem jogando junto aí, eu vejo ele assim, um dos melhores zagueiros da atualidade. E com ele assim... Eu acho que ele até merecia ter ido na Copa da Rússia. No meu modo de ver. Gosto muito dele também. Muito bom mesmo, ele também se destacando. Copa da Rússia não, Catar. Do Catar, né? Do Catar. Foi anterior. Verdade. E um outro zagueiro com ele, assim, eu gosto muito, tive a oportunidade de jogar também, que agora acabou voltando pro Brasil, que é o Lucas Veríssimo. Bom, vamos falar dos dois, você foi para 2 lugares que, no meu modo de ver, as grandes rivalidades do futebol mundial, não é só lá tal. A gente fala aqui, Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians, você viveu de perto isso, né? Os 2 aqui também no Brasil. Grenal, também, não era mole. Eu acho que no Brasil o Grenal é aquele mais complicado. Você foi do Grêmio, né? Isso, no Grêmio. Você podia comer tomate lá? Não, é verdade, até isso. Até o prato não tinha vermelho, não tinha nada de vermelho. Não, mas foi um clássico muito forte, assim, né? A semana toda se falava. Eu tô vivendo isso aqui agora no Fla-Flu. Agora, né? Agora tô vivendo, assim, que antigamente, quando eu atuava no Flamengo, não tinha tanto assim o Fla-Flu, tinha com o Vasco. Era Vasco, era... Agora eu tô vendo, assim, muito forte, assim, com o Fla-Flu, né? E eu acredito que, por conta, né, que o Flamengo tem uma grande equipe, conquistou aí nos últimos anos grandes competições, e o Fluminense vem numa crescente. Vem fazendo um grande trabalho, vem brigando pro título, voltou a ser o Fluminense que estava acostumado, e aí tá batendo de frente com o Flamengo, que a gente sabe que é uma grande equipe, jogadores que conquistaram uma das que mais tem investido, né? É a que mais tem investido, né? Exatamente, tem investido e tudo, então acredito que tem aumentado. Mas o Grenal é histórico, né? Você vê, vai passando anos e ele continua sendo uma rivalidade muito grande e é impressionante. E aí você falou da Grécia e da Turquia, realmente. Eu trabalhei também, fui técnico do Olympiacos e tivemos que uma vez esperar 1h30 para começar o jogo, porque os torcedores do Olympiacos não deixaram o time
do Panathinaikos chegar. Eu lembro que quando a gente foi para um jogo lá, eu joguei no Panathinaikos, né? Temporada 2008 e 2009, e eles falaram isso. Ó, no jogo que a gente foi jogar contra o Olympiacos, eles lembraram desse feito, disso que aconteceu, que demorou, atrasou o jogo. Atrasou o jogo, não deixaram o ônibus passar e tal. E na Turquia foi o contrário. O Galatasaray, foi no campo do Galatasaray, a gente já era campeão. E aí fizeram um cordão de isolamento, né, de mais de 1 quilômetro pra gente passar. E chovia de tudo. Nós, com 10 minutos, metemos 2-0. Os caras começaram a jogar tudo dentro do campo. Quebraram tudo, o jogo teve que ser interrompido. Os times voltaram pro vestiário. Foi um negócio assim de louco. Foi a única vez que eu não pude ficar em pé no porque os caras soltavam foguete no banco de reserva. Aqui no Brasil nós temos os torcedores muito fanáticos, mas os turcos me impressionaram com o fanatismo com o futebol, né? Tem um basquete, eles gostam muito do basquete, mas o futebol, assim, essas duas torcidas mesmo, o Fenerbahçe e o Galatasaray, eles eram muito apaixonados, era briga, era estar tanto no estádio, fora do estádio. Eles são muito fanáticos e a rivalidade não podia perder um pro outro, que era muito grande mesmo. E na Grécia foi quando foi criada a questão, por causa dessa rivalidade, foi criada a questão de jogo com torcida única, né? Começou lá. Começou na Grécia, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho do meu Mengão lá, acho que Campeonato Brasileiro, não sei se aquele é o que você tem. É o único que você tem ou você já foi campeão brasileiro ou time? Não, é o único brasileiro. Pô, o único brasileiro fazer gol ainda, né? Foi. Como é que foi aquela coisa toda lá, cara? Cara, foi maravilhoso, né? Você já teve essa oportunidade também, mas só quem vive aquilo ali sabe como você se sente realizado, né? Era um sonho de criança, né? Contei aqui no início da minha vida que queria ser jogador, que eu prometi para minha mãe de ser jogador. E aí eu tinha esse sonho de ir num estádio lotado, uma final de campeonato, né? Não sendo uma final, não, mas era o último jogo do campeonato que decidia um título para a nossa equipe e você poder jogar e fazer um gol, né? Eu sempre sonhei com isso, de estar num estádio lotado e fazer um gol importante e ajudar de alguma forma a equipe ser campeã. Então, naquele dia eu realizei esse sonho de criança. O grito foi pra quem sair da bola, pra você chutar? Foi em cima de quem? Que alguém sai! Primeiro alguém tava gritando pênalti, né? Que era o Adriano. Quem lembra da jogada, foi uma jogada que bate-rebate dentro da área, o Adriano dividiu com o zagueiro do Grêmio. E aí eu vi ele, bateu no braço do zagueiro do Grêmio, ele pedindo pênalti, gritando pro árbitro pênalti. Só que eu nem me importei quando eu vi a bola sobrando, assim, eu nem me importei que era pênalti, se não era, eu já me preocupei em finalizar bem e acertar o gol pelo menos, e aí consegui pegar bem na bola. E aquele não era qualquer goleiro que tava ali não, né? Era o Marcelo Groi. E foi um momento muito importante, né? Tava difícil o jogo, né? Muita gente falou que o Grêmio ia entregar o jogo porque o Inter ia ser campeão. Mas o Grêmio veio, fez um gol contra a gente, estava trazendo dificuldade, a gente teve que fazer esse gol da forma que foi, não foi fácil. Não foi fácil. Uma tensão muito grande, né? A obrigação de ganhar, né? E a gente ficou nervoso. Até esses dias eu estava assistindo esse jogo novamente, eu tenho esse compacto da partida, né? Na verdade, eu tenho um jogo todo, né? Do começo até o fim, porque é sempre bom lembrar coisas boas que você viveu do futebol. E aí eu vi uma imagem assim dentro do jogo. Cara, a gente nervoso dentro da partida, ansioso. A gente ficou ansioso para logo fazer as coisas, de conseguir a vitória. Sempre assim, né? E aí a gente acabou até tendo dificuldade para fazer o gol. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse gol, né? Eu fiz esse gol e depois o Ronaldo Angelini. A zaga, né? A zaga, né? Ninguém esperava, né? Agora, você é um zagueiro que tem muitos gols na sua carreira, né? Sim, sou um cara que, graças a Deus, Deus me abençoou várias vezes aí de poder fazer gols, né? Eu tive essa oportunidade de fazer gol nessa final, fiz um gol importante no Santos, numa final contra o Palmeiras, uma final importante do Campeonato Paulista. E, enfim, muito feliz. É sempre Santos bom, Santos foi um bom período, né, que você teve na sua carreira. Muito. Foi muito bom. E daí, acho que foi o quê? 2 ou 3 vezes que foi lá? Foi, voltou? Voltou. Isso. Eu fui emprestado pro Vitória, voltei pro Santos, aí fui emprestado pra Turquia e voltei pro Santos, né? E depois eu acabei fechando com o Grêmio.
né? Foram 6 anos de contrato com o Santos, né? Lá eu tive 2 filhos, né? Até hoje meu filho se considera santista, torce pro Fluminense, mas... Lógico, claro. Né? Que eu torço pro pai, mas quando vai jogar contra o Santos, ele fala, papai, pode ser 0x0? Aí eu falei, não, filho, preciso ganhar, tem 3 pontos, é importante pra mim. Ele gosta do Santos até hoje. Tem que comprar seu leitinho, filho. Mas porque ele gosta da cidade, porque ele, enfim, foi um período muito bom, um período não só dentro do clube, mas também da cidade, dos amigos bom, que eu tenho, né? lá. Time Eu peguei momentos bons, né? Também, daquilo que nós falamos, era um dos times também formadores, né? Isso, exatamente. Gerações de Diego, Robinho, Neymar, enfim, Gabriel. Enfim, foi um clube fantástico, assim, que eu agradeço muito a Deus de ter tido a oportunidade de ter vestido a camisa. Tá sendo muito legal esse período para você no Fluminense, né? Muito bom. Muito. Tirando aquelas conquistas em cima do meu time, né? Tá, mas vamos deixar pra cá, não esquece isso e tal. Não esperava, né? Por causa dessa rivalidade Fla-Flu, né? Eu já tinha atuado no Flamengo. Né? Teve alguns torcedores que ficaram, mas ele é do Flamengo. Alguns confundidos acharam que eu fiz categoria de base no Flamengo, né? Porque aquela conquista do brasileiro eu era novo ainda, né? Tinha 22 anos. Tu ainda muita é gente, novo. Tu ainda é novo, né? Tu tem cara de 36 anos ainda. no futebol já não é mais novo, né? As pessoas falam, não serve mais e tudo. Mas a gente está dia a dia trabalhando, podendo dar o nosso máximo lá para mostrar que tem condições de ajudar dentro e fora de campo. Enfim, então estou muito feliz no Fluminense, né? Um grupo maravilhoso, né? E espero aí, eu tenho um contrato até o ano que vem, espero poder cumprir esse contrato e quem sabe mais tempo para poder ajudar o Fluminense a conquistar mais títulos. É isso aí, cara. A gente tá firme aí na mudança que foi o Fluminense para o Diniz aqui no futebol do Rio de Janeiro, porque a gente vem acompanhando ele, né, desde lá de São Paulo, né? Quando ele começou lá naquele time. No Audax, isso. Eu joguei uma final, eu jogava no Santos, joguei uma final contra esse Audax. Foi. Inclusive uma grande equipe que ele montou. O Diniz, as pessoas falam, o Diniz faz um time jogar com a bola, né? Mas os trabalhos dele têm sido muito bons, assim, né? Esse no Audax aí foi impressionante que ele fez. Jogadores o Braz é com S ou com Z? É com Z. É bom que muita gente confunde, né? Z, acho que é o eu Braz gosto desse Z, eu gosto do Z. Z, é isso aí. E o Audax fez uma grande campanha e chegou na final contra a gente e o Santos, a gente conseguiu neutralizar na final, sendo campeão, mas foi uma equipe que tirou o São Paulo, que tinha uma grande equipe, o Corinthians lá em Itaquera, e um trabalho de Diniz é muito bom, eu gosto muito, é uma forma de jogar muito legal, que todos nós gostamos, né? Um time que gosta de ficar com a bola, né? Todo mundo joga futebol, né? Que joga futebol, né? Joga futebol. Sempre atacar o adversário, ser protagonista da partida. Isso eu acho muito interessante do trabalho do Diniz. Essa é uma das grandes diferenças do Fluminense, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Como estava o Flamengo há uns anos atrás, né? Procurando sempre tomar conta e tal. Sim. Eu acho que a gente torce pelo sucesso dele. É lógico que não dá para você fazer um trabalho de seleção como você faz no clube, pelo tempo, né? Mas em compensação você pode escolher os melhores, né? Cara, muito obrigado você ter vindo aqui, né? Legal. E a gente vai dar essa lembrança além da caneca, tá? Obrigado. Tudo de bom pra você, muito sucesso aí, que você totalmente adaptado no Rio, mais uma vez, né? Verdade. Conhece tudo aqui, de cor e salteado. Graças a Deus. Agora o CT do Fluminense é por aqui também, né? Do Fluminense, na final desse ano. Tu assinou, não assinou? Assinei, tá aqui, assinado aqui. Assinando, se não assinar, não vale. Foi na final desse ano, Flamengo e Fluminense. Beleza, final, né? Final, beleza. 44 então melhor, ainda tem o número ainda, né? Do resultado do jogo. Tudo de bom pra você, fica com Deus e boa sorte, que você fique mais tempo aí com a gente no futebol. Obrigado. Tá bom? Obrigado. É isso aí, gente. David Braz aqui com a gente, o homem que deu o título pro Mengão, no Brasileiro, ganhou no Santos, ganhou no Fluminense, ganhou no Grêmio.
participou do Grenal de 7, imagina? O cara tem a história, aquela rivalidade lá da Turquia, da Grécia, cara, como começou, goleiro. Isso acho que eu nunca tinha ouvido falar que o cara era goleiro, aí vira zagueiro porque esqueceu de levar a luva. Olha como é que o mundo é importante, né? Às vezes as pessoas não têm noção do que é a infância, você que é jovem, às vezes acontecem coisas que você precisa mudar para poder dar certo. E esse aqui é um grande exemplo disso e um dos grandes profissionais com quem eu tive a felicidade de trabalhar. Vendo assim de fora, né? Liderança dentro do campo, gana, veste a camisa com o coração e por isso é um grande vencedor. Então é isso, resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News e até a próxima quinta. Um grande abraço. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar.